Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Lux Divina. Aí onde está neste momento, em casa, caminhando no carro, na circunstância concreta da sua jornada, ore conosco ao Deus da vida, neste dia em que a Igreja celebra a memória obrigatória de Santa Beatriz da Silva, Virgem. Aí onde está, ore conosco. Oremos. Ó Jesus, vivente em Maria, vinde viver e reinar em nós. Consagra-nos hoje e sempre a sabedoria, para vivermos só para vós. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caro irmão, cara irmã, o Evangelho deste dia, extraído de São Mateus, capítulo 19, versículos de 13 a 15. Naquele tempo apresentaram a Jesus umas criancinhas para que lhes pusesse as mãos e rezasse por elas. Mas os discípulos repreenderam-nas. Jesus disse-lhes: Deixai as criancinhas e não as impeçais de vir a mim, pois delas é o reino dos céus. E depois de lhes ter imposto as mãos, prosseguiu o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra do Senhor neste dia é um texto breve, mas a brevidade não significa superficialidade. A brevidade não significa futilidade. A brevidade não significa insignificância. Antes, pelo contrário. Jesus, neste dia, nos quer dar uma lição. Como sempre, o Senhor pretende formar o meu coração para que eu seja um verdadeiro discípulo de Jesus. O Senhor pretende formar o seu coração para que para que tu sejas uma verdadeira discípula de Jesus. E é nessa realidade e é tomando posse desta palavra que nós queremos mergulhar, entrar e perceber aquilo que o Senhor nos pretende transmitir neste dia. Sim, meu irmão e minha irmã, porque ao fim e ao cabo aquilo que mais importa não é aquilo que o Padre Miguel pensa, não é aquilo que o Padre António, o Padre Crespim ou o Padre Napomuceno. Não é. É importante o que eles pensam quando aquilo que pensam está intimamente ligado quando aquilo que pensam reproduz o Evangelho. Não sei se me faço perceber. Sim, porque vivemos num tempo em que existem muitos fazedores de opiniões, muitos construtores de opiniões, muitos promotores da autoajuda. Mas o Evangelho não é essencialmente uma promoção da autoajuda, é muito mais do que isso. É também a autoajuda, mas vai muito além do que isto. O Evangelho é o encontro com uma pessoa. Dizia o Papa Bento XVI na sua obra Introdução ao Cristianismo, que no princípio da nossa fé, no início da nossa experiência cristã, está uma pessoa. Está um acontecimento decisivo. Jesus Cristo, Senhor. Este acontecimento decisivo que vai moldar e mudar e transformar toda a nossa existência. É bem importante que tenhamos isto no nosso coração. O Evangelho deste dia, na senda desta conversa entre Jesus, os discípulos, os fariseus, Jesus hoje nos dá um outro ensinamento. A simplicidade. Voltamos ao tema da simplicidade. Sim, meu irmão. Jesus toma as crianças como analogia para descrever como o coração humano se deve comportar. Ou seja, vou tentar
parafrasear, vou tentar descortinar aquilo que o Senhor nos quer dizer. Sim, no mundo que nos ensina, atenção, tu que me estás a ouvir, no mundo que nos ensina que devemos sempre ser os primeiros, ocupar o primeiro lugar, sermos os primeiros em tudo, sermos os mais importantes, ocuparmos lugares na igreja, na política, na sociedade, em congregações, nas fraternidades, nas irmandades. Hoje o Senhor nos vem dar, através da imagem das crianças, esta ideia fundamental da simplicidade e da humildade. Meu irmão, minha irmã, o caminho de Deus é um caminho de simplicidade. E basta recordar que os grandes santos da Igreja, a maior parte deles foram homens e mulheres simples. Como não lembrar Padre Pio? Como não lembrar São Luís Maria de Montfort? Como não lembrar São Francisco de Assis? Sim, aqui vale a pena tomar a figura de São Francisco de Assis, este poverello de Assis que, na sua simplicidade, realizou, se não a maior obra dentro da Igreja depois da sua fundação, depois da sua instituição. Realmente acontece com Francisco. A simplicidade de São Francisco de Assis, quero dizer. Acontece com São Francisco de Assis. Mas olhem a simplicidade deste homem. Pensemos em Santa Catarina de Sena, uma mulher analfabeta, humilde, e num período decisivo da história da Igreja, é ela que vai resolver todo o problema e todas as vicendas e vicissitudes que a Igreja estava a atravessar. Meu irmão e minha irmã, neste dia, aquilo que o Senhor sob maneira desperta no meu e no seu coração é aprendermos a viver a maneira de Jesus. Cristo Jesus, que era de condição divina, diz a carta aos Filipenses no capítulo 2. Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas humilhou-se a si próprio. Sim, caro irmão, é triste e eu vou percebendo cada vez mais isso, como o mundo que nos circunda, o mundo em que vivemos, é um mundo marcado pela ganância, pelo desejo de sermos os primeiros. E por isso, muitas vezes, o ser humano é capaz de não valorizar os laços sanguíneos. A relação entre pai e filhos e pais, não valorizar a relação de fraternidade entre irmãos, não valorizar a amizade com o desejo do poder, né? Do poder e do lugar que se pode ocupar. Meu irmão e minha irmã, é cada vez mais uma realidade no nosso meio. Mas atenção, e não vos esqueçais, o inferno existe. Não sei se vos estou a dar uma novidade. O inferno existe e está cheio de atitudes como estas, em que o ser humano, com este vil desejo, passa por cima de todo e de tudo. É capaz de ultrajar, de dilacerar, é capaz de... Caro irmão e cara irmã, hoje aquilo que pretendo dizer é apenas que palavras-chave para a nossa orientação nestes dias. Jesus quer que nós tenhamos coração como o de uma criança. Jesus não quer que nós nos comportemos como criança no sentido da personalidade. Não é nesse sentido. É no sentido de termos um coração simples, manso e humilde como o coração de Jesus. E nós, aquilo que mais entristece o coração do Senhor, e aquilo que eu considero muitas vezes como o drama da Igreja, é que dentro da própria Igreja não existe esse sentimento de simplicidade. Dentro das nossas comunidades paroquiais, dentro da hierarquia, dentro dos grupos que andam por aí, não existe esse sentimento. Então o Senhor hoje quer despertar em mim esse desejo de simplicidade. O Senhor quer despertar em si esse desejo de simplicidade. Sejamos simples, meus irmãos e minhas irmãs, porque no final das nossas vidas, não te esqueças, tu que me estás a ouvir, se não te esqueças, não, porque no final da tua vida, no final da minha vida, nós seremos julgados pelo Senhor, seremos julgados pela nossa capacidade de seguir aquilo que são os mandamentos e os ensinamentos de Jesus. Seja um discípulo de Jesus, acolhe esta palavra no teu coração, seja simples como as crianças, mas saiba acolher, porque aqui está também
subjacente à ideia do acolhimento, nós devemos ser pessoas capazes de acolher a todos, não nesta seleção de algumas pessoas, aquelas que são mais importantes, ou outros. Não, caro irmão e cara irmã. Nós devemos acolher a todas as pessoas, todos aqueles que chegam a nós devemos acolher. Mas atenção, alguém me perguntava no outro dia, Padre Miguel, nós devemos acolher a todos e a todos? Sim, devemos acolher a todos. Mas não nos esqueçamos de uma palavra: conversão. Conversão que é válida para mim, é válida para si. O Senhor convida-me e convida-te a entrar neste processo dinâmico de conversão. E o que é conversão? A conversão é mudarmos a nossa vida para que ela seja cada vez mais parecida com a vida de Jesus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.